Boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos de sábado. Como de costume, vamos iniciar com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e a seguir faremos a prece inicial. A leitura de hoje é sobre a fé humana e a divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germen no seu íntimo. A princípio, em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Vamos então encerrar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos pensar em Deus, nosso Criador, que tanto nos ama, que tantas oportunidades nos dá. Vamos a pensar em Jesus, que veio à Terra para nos mostrar com os seus exemplos como devemos viver. Vamos pensar nos mentores desta casa, nos nossos mentores, o quanto nos guiam e o quanto nos guardam todos os dias. Vamos agradecer por este lindo dia, vamos agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, mais uma vez, para ouvir as palavras de Jesus, para ouvir os ensinamentos, para que a nossa vida possa ter um bocadinho mais de luz, para que a nossa vida possa ser um bocadinho mais abençoada, para que possamos viver com mais caridade, com mais amor. Vamos pedir por esta semana que vai iniciar, vamos pedir para que todos tenhamos uma semana de luz, uma semana de amor. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos ter então início à palestra de sábado, como é habitual. A nossa palestrante será a Natália Abreu e a palestra será sobre o Evangelho e a importância do Evangelho no lar. Espero que estejam todos bem. Também se não estão, vamos ficar. Que é mesmo assim, não é? Quando não estamos bem, ficamos. Espero que vocês estejam bem. Como vocês já sabem, sempre quando faço as palestras é sobre o Evangelho, o modo como nós podemos fazer o Evangelho, é uma forma de vocês também fazerem o Evangelho em casa. Esse é mesmo o intuito, não é? O que estamos a fazer aqui, quem puder, deve fazer, porque vai ajudar muito a vocês, as vossas casas e mesmo quem está à vossa volta. Portanto, esse é que é o intuito da leitura do Evangelho. Para além de que o Evangelho é um livro muito rico. É um livro que parece difícil, porque ele é escrito, falado por Jesus por parábolas. E às vezes compreendermos não é fácil. Às vezes sai a mesma mensagem várias vezes. E nem sempre ela quer dizer a mesma coisa. Porque a mesma mensagem pode ter vários significados, dependendo do momento que nós estamos a passar e aquilo que nós pedimos quando estamos a colocar a mão no Evangelho, não é? A fazer o Evangelho, seja aqui. Atenção, quando eu digo isso do Evangelho, não é o Evangelho que nós fazemos a terça-feira com o Hermínio. É o Evangelho nas vossas casas, não é? Nas vossas casas. Claro que isso também é importante ouvir a terça-feira, mas isso que eu estou a dizer é quando vocês fazem nas vossas casas, com as vossas famílias, não é? É um bocadinho diferente,
Portanto, vamos então dar início. Eu vou fazer uma outra prece muito pequenina, só para energizar aqui o nosso ambiente desse trabalho. Vamos pedir a Jesus, nosso amigo, que saia nesta sua mensagem, as palavras devidas, as palavras necessárias para os nossos momentos. Certamente, Senhor, sairá a mensagem que nós precisamos de ouvir. Não a que queremos, mas sim a que precisamos de ouvir. Muitas vezes não compreendemos. Muitas vezes estamos longe de entender a sua mensagem. Mas certamente, Senhor, que com o estudo, com o tempo de aprendizagem, nós vamos compreendendo melhor a mensagem e os valores que Jesus nos quis passar. Vamos então dar início ao nosso Evangelho. Vamos ver o que sai aqui. Portanto, saiu: bem-aventurados os que têm puro coração, capítulo 8. E escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Um bocadinho forte, não é? Portanto, é o item 11. Se algum escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tendo muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos, seus anjos no céu, veem incessantemente a face de meu Pai, que está no céu, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o, lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que tendes dois e serdes precipitado no fogo do inferno. Mateus, versículos 18:6 a 11. Também o versículo 5, 29 e 30. Sução que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes farta sofrer o orgulho. Lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens, desde que suas torpezas fiquem ignoradas, quanto basta para que lhes servam de repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros, branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão
vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acessão da palavra escândalo, tão a miúdo empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Eu vou parar aqui. Não é que chegamos ao fim, mas só para não ficar uma coisa muito grande. Vocês acham mesmo? O que vocês me disserem, não vou poder passar-vos o micro, mas eu digo o que vocês vão me dizer, tá bem? Vocês acham mesmo que Jesus diria para cortar a mão, para cortar o pé, para ficar sem os olhos? Acho que sim. Claro que não. Não é? Temos que entender uma coisa. Primeiro, essas palavras, Jesus, foi dito há muito tempo atrás. Estamos a falar de há mais de 2000 anos atrás. Falado para multidões que estavam com ainda um pensamento muito mosaico. Então, era muitas vezes, a forma mais fácil de Jesus fazê-los entender a mensagem que ele queria passar. Então, era assim um pouco incisivo. Temos essa noção de que era passado há 2000 anos atrás. Depois, realmente, Jesus falava por parábolas, mosaicas, porque realmente aquela forma muito dentro por dentro, olho por olho, era o que mais eles tinham aprendido. Os valores morais eram um pouco ou nada valorizados. Não compreendiam, não entendiam, não é? Ora, se eles não compreendiam, Jesus teve de ser incisivo, teve de ser direto, mesmo quando aquilo pode parecer um pouco forte. Como é que é possível um homem que prega o amor, um homem que pregava o perdão, um homem que nos afasta do orgulho, poderá dizer uma coisa dessas? Agora, é importante também nós compreendermos uma coisa. É importante ou não ter escândalo? Quando eu digo escândalo, vamos lá ver o que queremos dizer com o escândalo. Vamos chamar escândalo como uma situação que acontece no nosso caminho que não deveria acontecer, não é? Ou que, vamos dizer que é um caminho que nós não deveríamos ter traçado. Vamos chamar assim, escândalo. Vocês acham que ele é necessário ou não? A Lourdes está a dizer que é necessário. Todos concordam que é necessário? Que é necessário por quê? Assim, que é necessário? Por quê? A Lourdes está a dizer, porque do escândalo pode-se tirar ilações. E é verdade. Nós só compreendemos o caminho correto, infelizmente, quando erramos. Nós só compreendemos uma ação incorreta quando a praticamos. E quando temos a consciência de que ela está errada.
Porque muitas vezes nós fazemos a ação errada, continuamos a fazê-la e nunca conseguimos compreender que aquela ação está a prejudicar a nós e ao outro irmão. Esse é que é o problema. Porque quando aquela ação nos está a beneficiar, não é errada. Tá, eu estou sempre favorável. Aí ele está a sofrer. É lá com ele. Não é verdade. Nós conseguimos nos colocar, muitas vezes, nós conseguimos nos lembrar que aquela ação vai doer naquele outro irmão. Temos que ser verdadeiros. Podem falar sim ou não alto que sai aqui. Não. É que vamos mentir. Não é verdade. O primeiro pensamento que vem à nossa mente somos nós. E por que isso acontece? Porque somos imperfeitos. Porque estamos ainda numa fase de aprendizagem. Quando nós chegarmos ao momento de compreendermos, eu não posso fazer isso, porque esta situação, esta ação, este momento não é boa, nem para mim, nem para aquele irmão. Quando temos essa noção, já há um clique dentro de nós, já há uma mudança. Ainda bem. E vocês acham que já começamos a ver essas mudanças ou não? Podem dizer a verdade. Eu começo a ver que sim. Não é em todos? Não. Em algumas. Principalmente aquelas que começam a procurar o caminho espiritual e moral. Tem que ser espírita? Não. O caminho que o seu coração assim o chama. Não, nós estamos aqui a falar na doutrina, mas todo o caminho que chega a Jesus é válido. Então, nós já conseguimos ver pouco, mas já. Vamos vendo. Vamos conseguindo perceber, não é? Um outro caminho, uma outra forma de ação. Uma outra forma de ação. Lourdes, se quiser levar essa irmã, precisa sair? Ah, ok. Pensei que não estava bem. Porque às vezes pode acontecer, e isso nós temos que ter noção, pode acontecer de um dia, numa palestra, precisarmos respirar. E está tudo bem. Está tudo certo. Não é? Pronto. Hoje nós estamos assim com um bocadinho de sentir, não é? É bom. É. É sinal de que está aqui muitos irmãos a serem ajudados. Então, aqueles mais sensíveis vão sentindo a presença, a dor, aquilo que está a perturbar o sentimento e o coração de cada irmão, não é? É o que cada um sente. Então, Jesus diz: é preciso que haja escândalo no mundo, porque imperfeitos, como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens e não que haja para esses a obrigação de praticá-los. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, cujas primeiras vítimas
são eles próprios, e cujos intervenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão o remédio do bem. A reação desses vícios serve, pois ao mesmo tempo de castigo para uns, de prova para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórnias. Ora bem, tudo que foi aqui dito é o que nós já falamos, não é? Que, ora, a Terra está ainda a passar pela fase, ainda está em provas e expiações, não é? Está a passar por uma fase turbulenta, está a fazer uma transição, não é? De provas e expiação para regeneração. E essa dor começa a fazer essa separação. Nós conseguimos ver que uns conseguem já começar a ter alguma compreensão dos atos que faz e outros ainda não conseguem ter noção do comportamento que têm. Isso tem a ver com o planeta em que estamos. Não é? Agora, é claro que estar num plano de provas e expiações é muito duro. Principalmente para quem já começa a ter alguma consciência moral e espiritual. E nós começamos a sentir algum incômodo com certas atitudes que vimos à nossa volta. Como, por exemplo, sei lá, o orgulho que nós conseguimos ver dos nossos irmãos. O materialismo excessivo que nós conseguimos ver diariamente, não é? A falta de compaixão, que também conseguimos ver. É muito triste nós vermos situações que nós pensamos como é que é possível um irmão meu ter esta atitude. Não é? Toda a gente ontem viu, porque eu imagino que todos vejam televisão, ou a maioria, se não vê televisão, está na internet, que é aquela situação daquela madrasta, não é? Pronto. Aquilo parece-nos estranho. Como é que é possível? Não é por ser madrasta, não é só por isso, também, mas não é por isso. Nós estamos habituados a ver o animal mata pela fome, para comer, pela sobrevivência. O homem tem a obrigação já de ter o pensamento muito diferente. E nós... eu deixei de ver televisão. E um dos motivos é mesmo isso. Porque choca-me as atitudes e o comportamento que o ser humano tem. É chocante. Mas vocês vão de reparar. Aquilo repete e repete. Eu estou a falar isso porque eu vejo pela minha mãe. Repete. E todas as vezes que aquilo passa, o ser humano parece que tem tendência a continuar a ver. Se vimos uma vez, para que é que voltamos a ver? Quando puxamos essa energia de olhar constantemente esse tipo de vibração, o que acontece com a nossa vibração? O que vocês acham que acontece com a nossa vibração? Aumenta, não é? Aumenta? Ou desce? Aumenta ou desce a nossa vibração? Aumenta, Lourdes, diz tu, aumenta ou desce essa vibração? Quando a gente ouve uma coisa dessas?
Sobe. Pelo amor de Deus, você não diga. Se subir não vai para um sítio bom. O meu subir é irritação. Então tá bem. Agora já percebi. Você quis dizer que desce a sua vibração, não é? É isso que quer dizer, a sua vibração desce. E o que sobe é a irritação. Ora, mas é aí que eu queria chegar. Ora, para bem, é mesmo isso. Então, o que acontece, então? A sua vibração desce. Porque se sobe a irritação, se sobe o mal-estar, se sobe a raiva, o que acontece? A sua vibração desce. Porque quando nós ouvimos esse tipo de coisa, e quando a gente está a dizer isso da televisão, ouvimos outras coisas. Um comentário de um amigo, uma história familiar. Também na nossa família também há escândalos. Nós não gostamos deles, mas há escândalos. Nós não gostamos, mas eles existem. Às vezes é difícil olharmos para esse escândalo, mas eles existem. E às vezes o escândalo familiar vem mesmo para ajudar a limpar e a espiar e a retirar a erva daninha. Nós não gostamos, mas ela existe para isso, para retirar, para ser retirada, não é? O que não deve existir. Mas realmente, quando acontece, vamos a falar desse exemplo, mas vamos dar outro, vamos sair disso para entrar numa coisa familiar, uma coisa que nos choca. O que acontece com a nossa vibração? Cria-nos sentimentos negativos e nós ficamos irritadiços, chateados, com raiva. E até tomamos a dor, não é? Daquela pessoa. E isso, podem ter a certeza, que quando temos esse tipo de sentimentos, não é isso que Jesus cria. O que Jesus cria era, não deixem chegar ao escândalo para não termos que passar por essa situação. Evitai o escândalo. É fácil evitá-lo? Não. Não é fácil evitá-lo. É muito difícil evitar o escândalo. E é difícil por quê? Porque como é que é difícil nós sairmos dos sentimentos mais pesados, mas que nós temos ainda muito forte dentro de nós? Que é o orgulho, que é a impaciência, que é eu estou sempre certo. Quantos de nós têm paciência para com o outro? Poucos nós. Poucos. Por exemplo, eu falo por mim. Quando às vezes um familiar repete uma coisa mais do que uma vez, a primeira coisa que nós falamos já irritadiças é, outra vez? Mas já não repetiu isso? Mas não falamos assim, olha, mãe, pai, tia, avó, como quiserem, não é? Calma, olha, já disse. Não temos essa paciência. Não temos esse amor. Nós esquecemos esses sentimentos com o outro. E às vezes, muitas vezes, esses sentimentos, essa irritação começa dentro da nossa casa. Quais são as pessoas que mais nós temos dificuldade em lidar? Os nossos familiares. E por quê? Por quê? Porque são aqueles com quem mais temos dívidas a tratar. Dívidas grandes. Aquela família nunca vem uma vez só. Aquela mãe já foi algo nosso. Aquele pai já foi algo nosso. Aquela avó também, a tia também. Pode ter sido outra,
Mas o núcleo familiar repete-se. Repete-se. Se vocês pensarem no vosso núcleo familiar, vocês vão compreender que há sempre alguém com quem temos mais afinidade e menos afinidade. Aqueles com quem parece que irrita-nos só em ela dizer uma coisa que até nem é nada de mal, mas cria-nos em nós uma irritação profunda. Como também conseguimos ter uma tolerância com outro familiar muito grande. E ela pode dizer o que quiser. Porque nós também temos, no nosso núcleo familiar, pessoas que estão para nos ajudar a aguentar este caminho. Que não é um caminho fácil. É um caminho difícil. É um caminho e cada vez está a ser mais difícil. O que nós já sabíamos. Não é? O que nós já sabíamos. Porque à medida que vai chegando, que vai se aproximando o tempo da mudança planetária, mais aqueles que vão tendo a consciência, parece que nós nos sentimos sós. Eu muitas vezes, quando vejo na minha família certos comportamentos, eu penso, meu Deus do céu, como é que é possível eu ter nascido nesta família? Agora, a diferença é que eu, se não tivesse feito esse caminho, também teria a mesma forma de agir que eles. A diferença é a mudança que eu já fiz no meu caminho, de ter feito esse caminho. Empurrada? Foi empurrada. Praticamente atirada. Porque é muito raro. Existe, evidentemente. Eu estou falando de mim. Eu cheguei à casa espírita empurrada. Porque precisei. Foi do meu pensamento? Não. Há irmãos que sim, chegam aqui porque sentem que precisam fazer esse caminho. Ainda bem. Ainda bem, ainda bem. Que é um caminho, seja ele, ou seja, qualquer caminho que chega a Jesus, nos dá um conforto muito grande. Muito grande. Acho que não existe melhor muleta, vamos chamar assim, que a gente possa nos encostar quando estamos a ouvir as palavras de Jesus, a mensagem dele, que ele nos deixou. Vamos continuar para acabar. Sendo assim, eu vou ler agora até o fim, tá bem? Que é para acabar, para depois finalizarmos. Até porque já não temos muito tempo. Sendo assim, dirão o mal é necessário e durará sempre. Porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens, deixando, porém, de haver culpados. Também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde o mal já foi banido. Tal virá a ser o da terra, quando houver progredido bastante. Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, que, além disso, servem de habitação de exílio. Distância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados do mal, expulsos do mundo, que se tornaram infelizes.
Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele a quem o mal grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujo mau instinto foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal, de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição, uma prova para um pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que se fez sofrer esse pai. Passe ele pela pena de talião. Mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho, que a seu turno terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda, tomada ao pé da letra. Que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, todo o mal. Arrancar do coração todo o sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes de servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes de lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo. Para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras, muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para decifrar, que o Espiritismo faculta. Portanto, claro que isso seria um absurdo, Jesus ter dito: cortai a mão, cortai o pé, cortai o olho, não é? Cortai, sim, o mal que nós temos dentro de nós. Eu vou vos passar uma mensagem que eu tenho que eu quando fiz o Evangelho, e saiu-me algum tempo atrás, não foi? Agora saiu-me esta passagem, e a pessoa com quem eu estava a fazer o Evangelho começou a chorar. E disse-me: Natália, como é que é possível? Porque saiu aqui sobre o filho e o pai, não é? Como é que eu posso aguentar o meu filho? Ela tinha um filho que tinha dependência química. E ela dizia: o que eu faço com o meu filho? O que Jesus quer dizer com isso? E eu disse que tens que o apoiar, que tens que o amar. Porque alguma coisa, isso está a acontecer para que vocês aprendam, por mais que vos doa. Mas como é que eu posso aguentar que ele me venda tudo que eu tenho em casa? Eu disse: eu sei, compreendo, mas o que será que tu já fizeste lá atrás que não te lembras? A ele. Não será que uma ação-reação? Essa pessoa ficou calada. E disse: pois. Outra pergunta que eu fiz. Agora vamos imaginar que ele deixava o seu problema químico. O que ia acontecer? O que acha? Conhecendo o seu filho, que eu também conhecia, claro. E ela ficou calada. Ia acontecer outro, não é? Ia. Ou seja, o que eu senti, o que eu senti naquele momento, e conhecendo
o rapaz, como eu conheço, ele deixando. Claro que era muito importante que ele deixasse. Mas o processo dele está tão entranhado no vício, seja ele qual for, queria buscar outro. Vício da comida, vício do álcool, vício da bebida, vícios sexuais, um vício qualquer. Porque nós só conseguimos mudar, seja qual vício for, cá dentro. E não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Qual é a primeira pessoa que deve querer mudar? É a pessoa que está a sofrer o escândalo, o vício, a dor, seja como vocês quiserem chamar. Eu perguntei a essa minha amiga, acha que seu filho quer sair? Quer deixar, seja ele o vício que for? Não. Então, o melhor a fazer é aceita, ama-o, ajuda-o da melhor maneira que sabe, consegue. Não o ponha para fora, não o maltrate, porque isso não vai ajudar. Ame-o. Ela tentou levar ao centro espírita. Tentou. Ela é espírita. Agora vocês imaginem, uma pessoa espírita com um filho, claro que ela foi ao centro espírita, porque realmente tinha esse problema dentro de sua casa. Ela tentou levar. Aquilo, para ele, não lhe disse nada. Por quê? Porque está muito ainda forte dentro dele tudo que é mundano. Os valores morais, espirituais, não chegam ao coração. Ele disse, mãe, eu não aguento estar lá nem 5 minutos. O que nós fazemos? Rezamos, pedimos para que Deus o ajude e ela tem que aceitar que essa expiação ela terá de passar. Será que ela pediu no seu processo reencarnatório passar por essa situação? Ela e o filho? É uma pergunta que eu estou a fazer. Provavelmente sim. Poderia não ser esse vício, poderia ser outro, poderia ser de outra forma, mas algo teria de os fazer abanar. Vocês diz. Exatamente, para viver a experiência. Ora, o que essa situação fez? Fez com que o espiritismo chegasse até ela, a evolução espiritual moral chegou até ela, provavelmente era para chegar até ele, mas ele ainda não conseguiu. Por quê? Porque estamos em etapas diferentes. Ninguém está no mesmo grau evolutivo. Nós já sabemos isso. Eu estou num, cada um de vós está no outro. E está tudo certo. Nada está errado. Nada está errado. Abençoa e segue. Fita a caravana de companheiros que renteia contigo na via pública e reconhecerás na face de cada um, quase sempre, apreensões, desgostos, a terem simpatia e compreensão. O cavalheiro bem posto, que passa do carro de luxo, talvez esteja seguindo ao encontro de credores implacáveis, cujas exigências lhe amargam os dias. A dama que surge, causando admiração pelos dotes de elegância e beleza, possivelmente estará suportando espinhosos fardos de inquietação. O atleta que aplaude, partilhando o delírio da multidão, em muitos casos terá sofrido inesperada perda afetiva. E, embora apareça sorrindo muitas vezes, tem o íntimo esbraseado de angústia. Aquela própria criança inteligente e robusta,
que observa sob a tutela de alguém, talvez esconda consigo a dor de haver perdido o pai que a trouxe ao mundo. Na apreciação acerca de alguém, no exame de situações determinadas, usa a misericórdia, a fim de que te vejas no caminho certo. Abençoa e segue. Na terra comum, afrontada com condenações, sê a presença da paz e o conforto e a bênção de cada um. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então, depois dessa mensagem de Jesus, eu nem sei se temos mais alguma coisa a dizer, se não, abençoa e segue. Abençoa e segue no caminho divino. Abençoa e segue nos ensinamentos que Jesus nos quis passar, que nós temos tanta dificuldade em seguir. Abençoa e segue, queridos irmãos, que aqui estiveram, encarnados e desencarnados, sofredores, que muitas vezes não compreenderam as palavras que Jesus quis passar. Mas segue o caminho da luz, da verdade. Abençoa e faça finalmente o caminho do amor. Aqueles irmãos que estão em sofrimento, que necessitam, fiquem para serem encaminhados finalmente para o caminho da luz. Obrigada, Senhora. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja.